O meu problema com o Yu-Gi-Oh! Do Tropinha. O Tropinha lançou um vídeo aí, ó. Faz tempo aí. Mas ele vai falar o que do Yu-Gi-Oh! O meu problema com o Yu-Gi-Oh! É. Aí regra muda que só a desgraça, mano. O do Akashi já tá até apostado, Barão, no YouTube. Tá ficando doido. Tudo nesse vídeo são opiniões pessoais e não uma verdade absoluta. É a opinião de um jogador de Yu-Gi-Oh! A opinião de um fã da franquia. É a opinião de alguém que nos últimos 2 anos tem voltado a conhecer o jogo e tudo que mudou também. Cadê o vídeo de 5 horas, tropinha? De Yu-Gi-Oh! De Pokémon faz, né? Esse vídeo, acima de tudo, é entretenimento, é claro. Alguém falando sobre algo que gosta. Seja respeitoso. Não, não quero. Yu-Gi-Oh! É definitivamente a franquia quando você pensa em um jogo de cartas. No início dos anos 2000, que jogo foi acusado pela televisão Era bom brasileira de demais. ser uma obra do diabo? Sim, Yu-Gi-Oh! Que franquia entrou pro livro dos recordes como o jogo É porque também as cartas, o nome das cartas era complicado, né, velho? de cartas mais vendidos do mundo lá em 2019? Yu-Gi-Oh! Também. E que franquia teve um impacto cultural tão grande a ponto de popularizar a ideia de TCG pelo mundo inteiro? Muito massa. Sim, você já sabe a resposta. Se hoje em dia existem dezenas de trading card games por aí, Eu acho muito irrelevante essas outras aí, tá? Eu acho muito irrelevante, mano. Pra mim é só Yu-Gi-Oh! Mesmo, tem as regras tudo bonitinho. A rapaziada quer implementar depois. Ah, mano, cala a boca. e se existe uma gama inteira de comunidades e campeonatos desses jogos, você pode ter certeza de que nada disso teria sido igual se não fosse o Yu-Gi-Oh! Mas bem, você pode ter reparado que tudo que eu falei até agora se remete exclusivamente ao Inclusive, 15 dias atrás. 15 dias atrás, eu e uns colegas fizemos um campeonato de Yu-Gi-Oh! Olha que legal. Tipo assim, a gente ia jogar RPG de mesa, mas infelizmente não deu pra gente jogar o RPG de mesa porque algumas pessoas iam faltar. Aí do nada falaram que a gente não joga Yu-Gi-Oh! Aí tem um colega meu que ele tem uma caixa de baralho e eu tenho outro colega que tem uma caixa de baralho. A gente se reuniu, cada um fez seus próprios baralhos e a gente duelou com todos. Tipo, eu duelei com um, o meu amigo duelou com outro. Aí os ganhadores duelavam contra os ganhadores e os perdedores contra os perdedores. Aí sabe quem foi ganhando no final? Leozinho Henriette campeões. passado. Isso porque, se a gente fosse categorizar de uma forma lúdica a situação de Yu-Gi-Oh! Hoje em dia, ela provavelmente seria esse meme do Mestre Splinter e as Tartarugas Ninja. Porque, por mais TCG sim. que Yu-Gi-Oh! Tenha realmente pavimentado uma estrada inteira e criado um ecossistema incrível para todo um gênero de jogos, a verdade é que, diferente dos seus, entre aspas, aprendizes, ele não envelheceu muito bem. E hoje em dia, se você não é um jogador experiente, ou, sei lá, ficar ativamente buscando sobre o anime na internet, E é bizarro, toda vez que lança um jogo de celular do Yu-Gi-Oh! Dá bom, tá ligado? Mesmo que seja por um tempo. você provavelmente não faz ideia dos tipos de cartas novas que eles criaram. É, Não faz ideia dos novos animes que saíram. eu desisti depois do GX, mano. E principalmente não faz ideia do que raios está acontecendo agora na tela. Sim, Obrigado, lindo, pelos subs! o jogo acabou em apenas E o Pix? um turno. E sim, dá pra fazer tudo isso hoje em dia. Você não entendeu nada, né? Relaxa. Bem-vindo a Yu-Gi-Oh! Eita. Mas sempre deu. Acho que pra falar sobre O primeiro Yu-Gi-Oh! Tu sacasse, é porque te dá uma sorte da desgraça. Saca a mão do meninão lá, do Exódio e acabou-se. a situação atual do Yu-Gi-Oh!, eu preciso primeiro falar um pouco da minha relação com esse Mas Pokémon não é mais antigo que Yu-Gi-Oh! TCG, acho que não. O Egg também tá falando de popularização do TCG, tá ligado? jogo. Pode não parecer, até porque eu não falo muito sobre isso publicamente, mas eu sempre fui um grande fã de jogos de cartas. Sejam aqueles jogos online como Legends of Runeterra Eu também gosto muito. e, claro, Hearthstone, assim como jogos físicos, como por exemplo o próprio Pokémon TCG, Tá, o Pokémon já não joga. onde eu tô lentamente tentando construir minha coleção. O Inscription. Tu zerou, Flipits? O Inscription? É um jogo de carta. Eu amo ter. Ave Maria, que jogo bom da porra, Inscription. Mas a verdade é que Yu-Gi-Oh! Sempre foi o meu xodó. É só você abrir o meu armário que você já consegue perceber isso. Eu realmente gosto dessa franquia. Eu gosto do Yugi e do Que Faraó fofo. como protagonistas de monstros de duelo. Eu gosto das mensagens que os animes, principalmente os 3 primeiros, traziam. Seja a luta interna do Faraó para se lembrar quem ele sempre foi, ou até mesmo as críticas ao sistema e às desigualdades sociais que acontecem em 5Ds, fazendo com que os duelos dentro do anime sejam muito mais uma questão de sobrevivência do É porque eu tenho mais essa questão do preconceito mesmo. Yu-Gi-Oh! De moto!
Aí eu que realmente não vi. apenas um jogo. E assim, falando em jogo, eu também sempre Mas deve ser bom pra cacete, a rapaziada fala bem. fui apaixonado em jogar o Yu-Gi-Oh! Claro, eu não posso dizer que eu era bom, até porque eu sempre tive um hiperfoco gigantesco em dragões cibernéticos. Ah, e eles nem essas coisas lá não. E pra quem sabe mais sobre o meta do jogo, sabe também que esse tipo de deck nunca foi lá as melhores coisas do Então, né? mundo. Mas era divertido. E pra mim, naquela Ô, Chutiba! época de O Tiba! 2015 a 2018, isso era tudo que me importava. Mas mesmo assim, algo me afastou do jogo. Lentamente eu fui deixando Yu-Gi-Oh! De lado. E até mesmo hoje em dia, quando eu vou em algum card shop e falo que eu quero voltar a jogar o jogo, as pessoas parecem que me olham estranho. E foi justamente por causa dessa reação das pessoas que eu decidi ir a fundo pra tentar entender. Quê? Não entendi. Sabe, tipo, tentar entender o que raios aconteceu com Yu-Gi-Oh! Ué? Não Mas antes de a gente entendi. continuar falando sobre Yu-Gi-Oh!, eu preciso dar uma palavrinha Não do melhor entendi. serviço. Pokémon TCG foi criado em 96, Yu-Gi-Oh! Foi criado em 98. Mas ele tá falando da popularização, Flipits. Quem popularizou a parada foi Yu-Gi-Oh! De qualquer forma. O anime dele girava em torno disso, né? Quando eu tento pensar onde que Yu-Gi-Oh! Errou, eu sempre gosto de dividir em duas partes. A primeira sendo a parte do anime, e de todas as decisões que a Konami tomou sobre ele, e a segunda sendo a parte do TCG. Ou seja, o jogo de cartinhas de verdade. Tá, então vamos começar pelo anime. Existe um consenso na comunidade de Yu-Gi-Oh!, principalmente entre os jogadores mais antigos, de que as novas temporadas do anime são objetivamente piores do que as clássicas. É porque. Ixi, aí que tá, mano. É porque assim, ó, eu sabia duelar até o outro lado ali, tá ligado? Mas depois veio uma caralhada de coisa que eu não faço ideia do que diabo é. Mas é porque eu também não acompanhei, mano. Tem parada de pêndulo, monstro Cicron, que eu acho que é do 5DS, os monstros Cicron. Tem umas caralhadas de coisa aí que eu não faço ideia. Parei de GX. Meu negócio era polimerização. Acabou. Depois daí, sem mais nada. O primeiro ponto discutido é quase sempre sobre o E mesmo assim ainda era meio estranho, tem uns Destiny Hero lá que era, sei lá. roteiro. As novas temporadas de Yu-Gi-Oh! Têm, entre aspas, histórias piores. As notas gerais em vários sites de análise meio que corroboram um pouco com essa afirmação. As temporadas novas tendem a ter notas menores do que as antigas. E, sendo bem sincero, eu acho que esse problema nunca foi realmente recente. A história nunca foi um ponto muito forte. Quando você lembra de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, você não lembra da crise de identidade do faraó e a busca dele pelas suas origens. Você lembra do Exódia, do Mago Negro e de alguma batalha que te marcou bastante. Que nada, mano. Eu lembro de um monte de cor muito foda, pô. Eu lembro da batalha contra. Mas é um duelo, né? Contra os caras dos Guardiões dos Portões, os irmãos lá. Tu é doido, muito foda. Esse duelo ali era meu favorito. Quando o Bakura joga eles no mundo das trevas lá e cada um vira sua carta favorita. E é É muito foda pra caralho. nesse ponto que as coisas importam pra mim. As batalhas. E assim, se você já viu Yu-Gi-Oh!, tu sabe que as batalhas daquele anime sempre foram meio controversas. É só você O primeiro era muito sem regra. Era muito sem regra. O primeiro é sem regra, Barão. ver a taxa de vitória de qualquer protagonista dessa franquia e você vai reparar que eles quase nunca perderam nenhuma batalha. Era sempre um coração das cartas aqui, ou, sei lá, uma tempestade de dados ali. A carta certa sempre vinha no momento certo. E isso pra mim trazia um problema muito grande de identificação, sabe? O protagonista deveria ser a pessoa que você mais se inspira dentro de uma obra. Porém, alguém que nunca perde, que é um dos melhores, se não o melhor duelista O boneco tudo igual, né? daquele universo, e que sempre vence por causa de plot, Só o Jaden mesmo, que é mais diferentezinho, o resto é tudo igual ao Yugi. é só frustrante. Funcionava 20 anos atrás. Mas hoje em dia, já deu, né? Esse tipo de roteiro preguiçoso que, na maior parte das vezes, só concedia uma vitória milagrosa, Mas muda muito, velho. Do GX eu gostava muito do Chess. Eu detestava o Cyrus, detestava o Cyrus com toda. Mas eu amava o Chess, tá ligado? Porque o baralho dele não era lá essas coisas, mas ele fazia o que tinha que fazer e era muito foda. O Crowley, que era o professor lá que tinha seu baralho de engrenagens antigas, eu me inspirava muito nele, que inclusive no meu baralho, eu tenho um baralho só de engrenagens antigas
que era o baralho dele. Obviamente eu não tinha todas as cartas que ele tinha, mas eu tinha muita carta muito boa e eu fazia um baralhozinho básico e ficava muito bom, que era divertido duelar. Groza ficou cada vez pior com as novas temporadas. Em Arquivi, por exemplo, que eu citei ali atrás, a primeira batalha de todas é do protagonista contra o melhor duelista daquela... Não, obviamente o professor, o Crowley, ele é desgraçado, mas o baralho dele eu achava muito massa. região, e como se espera de uma criança duelando contra o melhor de todos, ele começa perdendo. Até metade da batalha fica claro que ele não tem nível pra bater de frente com aquele cara. E, sendo bem sincero, tudo bem que seja assim. Porém, a solução milagrosa que o roteiro encontrou... Eu acho essas cartas muito bonitas, né, velho? O foda é que não tem escrito efeito. Aí é foda. Mas essas cartas é muito bonita. entrou pra forçar a vitória dele foi fazer um discurso sobre o seu pai e assim magicamente transformar todas as suas cartas em outras completamente novas e que ninguém fazia ideia que existia até aquele momento. Oxi! Aí é feitiçaria mesmo, né? É sério, a carta simplesmente se transmuta no meio da batalha. Oxi! E assim, mesmo se no futuro for explicado por que o protagonista ter esse surto de poder do completo nada, ainda soa forçado pra um primeiro episódio. Soa preguiçoso. E é desse tipo de roteiro, entre aspas, preguiçoso que eu tô falando. Na época do Duel Monsters, ver o Faraó destruindo uma carta mágica usando um monstro comum era engraçado. É bizarro. Mas a gente relevava porque as regras do jogo original era diferente, estavam sendo criadas ainda. O próprio mangá era bem diferente do anime nesse quesito. Mas aqui não dá pra aceitar isso. E pelo que eu vi do feedback de algumas pessoas, esse tipo de problema não parece ter melhorado muito nas novas temporadas. O segundo problema é o foco etário do anime, porque de uns anos pra cá, os novos spin-offs têm tido uma abordagem muito mais infantil que as primeiras temporadas. Ele não deve fazer sucesso com uma criançada, né? O Yu-Gi-Oh! É algo mais antigo. O Arc V, o V-Rains e até mesmo o novo Yu-Gi-Oh! Sevens foram feitos pela Konami para atingir um público-alvo mais novo. As tramas foram feitas para serem mais simples, assim como os alívios cômicos foram feitos de uma forma mais boba. Não deve atingir. A não ser japonês. E isso claramente irritou um pouco as pessoas que cresceram com Yu-Gi-Oh! E acabaram não, entre aspas, se vendo mais representadas em um anime que não é mais pra eles. Porém, sendo bem sincero, eu sempre achei que esse era o rumo natural de qualquer programa ou show infantil muito antigo. Se você vê o que Dragon Ball tá fazendo em Dragon Ball Daima, ou sei lá o que o jovem... Mas o Daima... Pior que o Daima tá bem infantil mesmo. O Daima tá. O Daima tá, mano. Eu ia defender aqui, mas o Daima tá muito infantil. O Daima é ruinzinho. Tu tá ficando maluco. Tá sem graça. Caralho, aí vocês acham, mano? Puta que pariu, mano. O Dragon Ball Daima tá muito melhor que o Super. Tu tá ficando doido. Tu tá ficando doido, mano. O Super eu assistia, mas era assim, ó. Ítala, eu vou assistir, hein? Aí deixava juntar 2, 3 episódios. E mó preguiça. O Daima tá bom que só a desgraça, boy. Muito lindo. Caralho. Não, eu também eu queimei a língua. Eu já falei que eu queimei a língua, boy. Quando eu vi o trailer, meus colegas, tu viu o Dragon Ball Daima? E eu falei, eu quero lá ver essa desgraça. Eu quero ver lá essa bosta. O Goku fica pequeno. O que é que tem a ver? Que pô, eu vou ver essa desgraça nada. Lançou 3 episódios. Acordei um dia, não tava assistindo nada. Assisti o primeiro episódio. Falei, rapaz, assiste o segundo. Falei, mano, assisti o terceiro. Fiquei muito ansioso pelo quarto. Porque é muito foda. Você assiste rapidão. Você assiste muito rápido, muito gostosinho. A animação ficou boa, mas a história tá broxante. O que é que tá broxante? Bom, em Dragon Ball Daima. Que história que tá broxante? Oxi. Os caras sequestraram o Dendê, os caras foram lá para o reino demoníaco. A gente tá aprendendo, inclusive no último episódio a gente aprendeu sobre como surgiu Majin Buu. Muito foda, tá ligado? Era coisas que a gente não tinha informações. Do caralho, do caralho. Eu tô amando, Barão. Eu tô amando. E o menino falou que o GT é melhor aí. Ele é muito baseado. Ele não é... Tem muita referência com o GT, mas se você pegar, ele tem muita referência com o GT. Eu amo o GT, mas o Daima também. Lindíssimo. Tô amando. Que desenho bom da porra. Se você estiver reclamando aí, Barão, pega no meu pênis.
fizeram em Jovens Titãs Go, você vai reparar que Quem não estiver reclamando também pode pegar, eu deixo. é muito mais normal do que aí, parece Kaique? essa ideia de querer atingir um público mais jovem. Talvez um público que possa vir a se tornar mais fiel futuramente e assim furar uma nova bolha. E eu gosto Pronto, disso. por favor. Eu fico feliz de poder mostrar Yu-Gi-Oh! Pro meu primo mais novo e fazer ele gostar. Até porque muita gente que eu conheço O meu irmão não gostaria. tem barreira com coisas antigas. E normalmente não Eu tinha muitas cartas raras, eu tenho muitas cartas raras do Yu-Gi-Oh! Aí eu descobri que meu irmão tava levando pra escola pra brincar do bafo. Eu só aceitei. veria um Eu não, já não usava mais mesmo. anime do final dos anos 90. Mas uma coisa é inegável, o anime e o mangá sempre foram vitrines cruciais para o que realmente importa. Era foda. Eu já falei, eu tinha todos os deuses. Tinha todos os deuses. Eu tinha o Exódia. Eu tenho a fusão dos deuses, além dos deuses, eu tenho a fusão dos deuses. Para Konami, que é o TCG. É no TCG que a comunidade se cria, e é no TCG que eles lucram muito mais. E pra mim, não faz sentido nenhum eles fazerem as temporadas mais infantis serem lançadas justamente no momento mais complexo do seu jogo. Lá no final dos anos 90, você tinha criaturas de efeito, cartas de magia e armadilha, e no máximo rituais e fusões. Eu achava massa. Não sei quem joga hoje em dia, mano. Quem joga hoje em dia, tiver vendo esse vídeo no YouTube, ainda vale a pena usar ritual, boy? Porque você ia ver os rituais, você tinha que sacrificar um monstro do campo muito mais poderoso pra invocar a porra de um ritual do monstro de 1900. Era fácil aprender a jogar o jogo, era fácil montar um deck aleatório e se divertir. Porém, quanto mais temporadas foram surgindo, mais mecânicas também. Quando eu era jogar Yu-Gi-Oh! Eu era safado, inventava regra só pra... Eu tinha um colega que ele era o maluco que duelava melhor entre nós tudinho. Só que depois a gente descobriu porque ele era o melhor. Por que ele começou a fazer? Ele ia na internet, ele imprimia a carta que ele queria. Tava passando Yu-Gi-Oh! Na televisão, Yu-Gi-Oh! GX. Aí tem a Burtina Trick. Não, vamos dizer que tem o Caribou alado e as asas transcendentes. Ele imprimiu os dois, cortava, colava em cima de uma carta que ele não usava no Yu-Gi-Oh! E era aí. E a gente aceitava, tá ligado? Aí o efeito da carta vinha em inglês. Quando ele ativava a carta, Barão, a carta tinha o efeito que ele quisesse. Porque eu, com 12 anos de idade, eu não sabia inglês. Eu melhorei muito meu inglês, porque, tipo, eu via, o monstro que renasce. Pegava aqui a porra da carta, tinha inglês. O monstro que renasce em inglês, né? Que eu nem lembro como era renasce em inglês também. Era Monster alguma coisa. Aí ele inventava a porra do efeito da carta. Eu lembro até hoje. A porra do aviário dele, o aviário, 1000 pontos de ataque. Eu não lembro nem ele não tem efeito. Ele não tem efeito. Mas o aviário dele tinha a porra do efeito. Olha aí, que desgraça é isso? Também foram sendo adicionadas. Eu vi o Jaden usando, pá. O Jaden usava no campo, botava lá no campo lá. Nada, era 1000 pontos de ataque. O arranha-céu aumentava 1000 pontos de ataque se o monstro dele fosse mais fraco, beleza. O dele não, ele jogava o aviário aqui, tem o efeito de destruir um monstro do campo. Que porra de carta é essa? Para gerar esse certo senso de novidade. Em GX o foco foram as fusões, em 5Ds trocaram para os Synchros, em Zexal os monstros XYZ, Ah, mas já tem isso aqui no GX também. Arquivi os pêndulos, Brains os links e você entendeu. As cartas que antes não passavam de uma linha de texto, Aí, ó. agora eram quase mini bíblias. Meu O usuário do Reddit Deus. até mesmo fez um gráfico Tem carta com 2 efeitos ainda, né? Mais pra frente. da média de letras em uma carta de Tem carta que tem 3, 4 efeitos. Yu-Gi-Oh! Ao longo dos anos. E se no início elas não passavam de 30, hoje a média é quase 80 letras. Isso porque lá no início boa parte das cartas nem tinha efeito. Tinha não. O texto era muito mais estético do No primeiro não tinha efeito. Assim, tinha efeito, mas era nas entrelinhas. Era o Yugi roubando mesmo os efeitos das cartas. que é realmente necessário. E aí tu me diz, como é que eu apresento esse jogo pro meu primo? Pro mesmo primo que amou aquele anime fofinho e simples sobre cartas de duelo? Eu entendi o que ele quer dizer, tá ligado? Fala, mano, a rapaziada tá fazendo Yu-Gi-Oh! GX pra criança. Mas se você pega a porra da carta, é difícil de entender. Como é que eu faço? Eu mostro um guia de 55 páginas pra ele ler? Tá vendo? Só não faz sentido pra mim. O TCG. Quando você pensa em jogo de cartas de anime, você provavelmente deve pensar em Yu-Gi-Oh! E, claro, o queridinho da sala,
Pokémon? O Pokémon Pokémon não. TCG. Eu nunca. Pokémon não. O Pokémon TCG não só conquistou muitas pessoas, se tornou o Deveria ter um jogo digital do Pokémon TCG. Tem? Deve ter, né? Não sei também, não acompanho. jogo de cartas colecionáveis mais popular do mundo, como O TCG Mobile é bom? É o que te lançou aí? O que te lançou recentemente? É o que lançou recentemente? Pra mim era um joguinho de pegar a carta só. Tem dois. Rapaz, você tá falando bem desse outro que saiu aí. Mas eu só vejo a rapaziada compartilhando. Não, a carta que veio pra eu, a carta que veio pra eu. É esse dá pra duelar? também fez muitos fãs de Yu-Gi-Oh! Migrarem pra ele. O lance é que atualmente Yu-Gi-Oh! É um jogo com uma curva de aprendizado muito maior do que antigamente. E isso faz, infelizmente, ele se tornar um repelente de jogadores novos. Vixe. É justo falar que as mecânicas novas de Yu-Gi-Oh! São em sua maioria bem divertidas. Eu adoro os monstros Link e principalmente a leva de XYZ. As minhas cartas favoritas de dragão cibernético são justamente desse tipo. Porém, é fato de que ter tantas mecânicas diferentes e tantos playstyles únicos, se por um lado pode ser libertador, por outro força o jogador a não só entender tudo isso para montar um deck, como para conseguir ganhar de qualquer pessoa. No Pokémon você também tem estilos de cartas que foram adicionados com o tempo, como as cartas EX, as cartas VMAX, ou até mesmo as cartas Terra recentemente. Mas esses tipos de cartas não adicionam muita mudança pro jogo. Normalmente são só um ataque mais forte ou uma passiva interna. Completamente o oposto de Yu-Gi-Oh! Os próprios roteiristas do anime diziam ter dificuldade de criar alguns duelos. Afinal, uma batalha no anime precisa ser entendível pra todo mundo. E isso tava se tornando um desafio, quando cada carta nova parecia que tinha 300 efeitos. É, então, né? E tudo bem se você é o tipo de pessoa que prefere uma complexidade a mais no seu jogo. De verdade, eu já vi muita gente que reclama justamente do fato de Pokémon TCG ser bobo e simples demais. Mas não dá pra negar que, se é mais difícil, vai ser mais nichada. E se vai ser mais nichado, a chance do jogo se popularizar de novo também diminui bastante. Até porque, mesmo se você passa por toda essa barreira do aprendizado, muita coisa, você ainda vai ter outro grande obstáculo: o balanceamento desse jogo. Você já deve ter visto em algum lugar algum meme de um jogador de Yu-Gi-Oh! Fazendo 1 milhão de invocações especiais e ganhando de alguém em, sei lá, um turno. Claro que isso aí é um exagero. Normalmente você não vai realmente perder no primeiro turno. Vai, em alguns casos vai. Tá lá mais pro turno 3 ou 4. Não, mas em alguns casos dá certo. O que- Eu vi um vídeo essa semana de um cara invocando a porra do Exódia. Ele pega três partes do Exódia, joga um pote da avareza que ele tinha pego, puxa 2 cartas. Aí fica com 5. 5 não, fica com 6, que ele jogou uma. Aí ele jogou outra carta que era de puxar mais carta. Não lembro qual era a carta. Eu sei que ele descarta a carta que ele quer e puxa outras. Pronto, ganhou Exódia na mão, ganhou o jogo. Que ainda não deixa de ser estranhamente engraçado. E tem um colega meu que ele tinha um baralho parecido, que era exatamente isso. Só que pior, eu fazia pior. Eu não sei se isso era roubo, pô. Não sei se isso era roubo. Também, as cartas que eu tinha eram aquelas cartas piratinhas, que você ia... Não era original. Eu botava... Não, se liga o que eu fazia. Eu botava várias cartas de puxar. Tipo assim, o máximo que você tinha no baralho, poderia ter 75 cartas. Eu tinha 75 cartas no baralho. 3 dessas cartas eram mão infinitas. O que quer dizer mão infinitas? Que todas as suas cartas viram as cartas da sua mão. E eu tinha Exódia nessa brincadeira aí. Será que era roubo? Porque tipo, quando você tiver todas as partes de Exódia na sua mão, automaticamente você ganha o jogo. A questão é, se eu jogo mãos infinitas, meu deck todinho vem pra minha mão. Eu tô com Exódia na minha mão, automaticamente eu ganhei. O lance é que atualmente todo duelo de Yu-Gi-Oh! Meio que virou uma speedrun pra ver que jogador consegue fazer o combo do seu deck primeiro. Se o seu adversário começou com a mão boa e é o primeiro a jogar, você provavelmente perdeu. E se ele começou com a mão ruim, mas tem alguma carta de busca, você provavelmente perdeu também. A Konami até criou algumas cartas pra tentar acabar com isso, como o caso das clássicas Hand Traps, que são cartas que você pode ativar tanto no turno do seu inimigo como da sua mão, tentando, na maioria das vezes, parar o combo do seu adversário. Deus! Porém, isso estava se tornando tão apelão que cartas como Ash Blossom ou Draw estavam tão fortes que a Konami também precisou criar cartas feitas exclusivamente para negar essas Hand Traps. E no final, o balanceamento simplesmente não faz muito sentido. Como não existe um sistema de rotação dentro de Yu-Gi-Oh!, como tem em Pokémon TCG, por exemplo, o jogo acabou adotando um sistema de limite e banimento de cartas.
o que no fundo acaba não resolvendo muito as coisas. Tá ficando sem graça, né? É fato de que uma carta atual vai ser sem sombra de dúvidas mais forte do que uma carta antiga. E quando você olha pra banlist, você não só vai ver muitas cartas atuais sendo limitadas, como também cartas clássicas, cartas nostálgicas pra muitas pessoas. É foda, né? Então cartas clássicas e boas são jogadas pra fora por serem apelonas demais, pode da ganância que o diga, e as outras cartas simplesmente se tornam Pode da inviáveis ganância por era serem perfeito. simples demais. Acho muito Hoje em dia linda. quase não faz sentido usar carta sem efeito, por Ó, o Recaveira, não tem... exemplo, fazendo com que esse balanceamento favoreça principalmente os decks novos, deixando assim uma maioria esmagadora de outros decks completamente largar as traças. Perfeito, perfeito. E se você for ver de verdade, o que vende em Pokémon não é necessariamente um meta divertido, e sim mais um Charizard X Full Art que as pessoas amam. Querendo ou não, tudo acaba se voltando pra nostalgia. E, não querendo ser injusto também, às vezes Yu-Gi-Oh! As cartas de Pokémon não tem efeito, não? Consegue entender esse ponto, mas muitas vezes eles lançam cartas novas e até mesmo decks que servem exclusivamente pra fazer cartas antigas funcionarem. Como o deck de Blue Eyes, por exemplo, que Esse deck é bom. é bem sólido. Esse deck é bom pra caralho, mano. Ou até mesmo o Relâmpago. É bizarro, pra falar a verdade. É bizarro esse deck. Qualquer coisa, tu invoca um dragão branco de asas no campo. Qualquer coisa. Qualquer coisinha, tome dragão branco. Lançam cartas clássicas, só que de uma forma... Eu usei ele. Tipo, eu falei pra vocês que eu duelei com meus amigos, né? Eu usei o deck de dragão branco de olhos azuis. No deck a gente só consegue ter 3 dragão branco de olhos azuis originais. Eu acho que eu invoquei uns 8 a 9 dragão branco de olhos azuis no campo, boy. Porque assim... eu invoco o dragão branco, o cara ativa uma carta que meu dragão branco vai pro cemitério. Eu vou lá e ativo, eu trago a porra do dragão branco de novo. Eu sei que no final eu ganhei o jogo com a fusão do dragão branco de olhos azuis no meu campo, mais 3 dragão branco de olhos azuis que eu tirei do cemitério pro campo. Ou seja, fiquei com 3 dragão branco de olhos azuis no campo, mais o dragão supremo de olhos azuis. Aí eu ganhei o jogo. Um pouco mais atual. Mas ainda assim tem um grande terceiro problema. Yu-Gi-Oh!, pelo menos por aqui na região brasileira, é um jogo absurdamente caro. É caro pra caralho. É muito caro. Ó, você pode ser uma pessoa dedicada e ler todas as regras e texto de cada carta do jogo. Você pode ter um mental de ferro e aceitar que alguns dos seus duelos vão ser só um grande react do seu inimigo. Mas uma coisa que você não consegue ignorar são esses preços. Um booster avulso qualquer vai te custar mais de R$20. E se você quiser montar qualquer deck minimamente jogável no meta, sem sacanagem, tu vai gastar muito dinheiro. Os decks metas mais baratos que eu vejo estão na faixa de 600 a R$1.000. E, poxa, isso não é viável. Tá, então assim, no final do porra. dia, dá pra entender por que muitas pessoas têm receio de começar e de voltar pro Yu-Gi-Oh! O jogo ele é bem mais difícil que os outros, bem mais frustrante por conta dos combos desbalanceados, além de ser extremamente inviável financeiramente. Claro que se você pretende ter como um hobby uma coleção Coleção eu acho foda. de cartas, não importa que jogo você vai jogar, né? Magic vai ser caro, One Piece vai ser caro, Dragon Ball vai ser caro e One até Piece. mesmo o próprio Pokémon. Mas antes R$8 num booster do que, sei lá, 26. É. Vocês devem estar achando que eu sou um hater gigantesco de Yu-Gi-Oh! Não, porra. Né? Mas por incrível que pareça, eu não sou. Nem deu. Sim, nem deu pra entender que eu tava criticando nem nada e tava dando a opinião dele. Realmente. Eu, na verdade, amo muito essa franquia. Eu literalmente cresci com ela. Eu vi muito mais episódios do Yugi ou do Jaden duelando do que do Ash, por exemplo. Eu também. Quando eu tive a oportunidade de jogar alguma coisa com os meus amigos, Yu-Gi-Oh! Foi a primeira opção e eu sempre me... Eu não sei. É porque o Tiba antigamente era gordinho, mano. Mas não sei, acho que é o Tiba não. Aparece muito Tiba, boy. Na moral. É porque é o gordinho japonês asiático. diverti muito com ela. E é por isso que me deixa frustrado o fato de que esse jogo, É porque o Tiba emagreceu muito também, né? principalmente aqui no Brasil, eu quero deixar isso claro, tá morrendo. Ele ainda consegue alcançar números interessantes e ser relevante lá no Japão, por exemplo. Mas aqui, se não fosse a comunidade extremamente fiel e engajada, eu sinceramente acho que ele estaria muito Ai, eu amo aquele vídeo, acho fofo. pior. Às vezes eu me irrito O cara fazendo uma caralhada de coisa, ele bota um monstro pra atacar, o cara puxa um fosse espelho. um pouco com as pessoas que são super fãs de alguma coisa, porque muitas vezes elas gostam de criticar o gosto dos outros. Mas eu preciso reconhecer que pelo menos nessa situação, são essas mesmas pessoas que estão fazendo o trabalho duro de preservar e principalmente honrar o legado de um jogo que já foi muito importante para as pessoas. E que sem sombra de dúvidas teve um impacto cultural enorme na sociedade.
Yu-Gi-Oh! É gigante, e mesmo que a Konami não esteja tomando as melhores decisões mercadológicas, isso nunca vai mudar. Eu sempre vou amar muito tudo que Yu-Gi-Oh! Representa, legal, e vou legal. tentar levar um pouco disso até mesmo nas coisas mais simples. É um fato que, hoje em dia, eu sou um cara muito menos engajado com essa franquia Mas a gente ainda ama, de qualquer forma. que um dia eu já fui. Mas se eu tô aqui fazendo um vídeo inteiro sobre ele, ainda quer dizer que eu me importo. Sim. Sabe? Quer dizer que eu gostaria de ver esse jogo batendo todos os recordes e sendo uma febre de novo, tendo a grande glória que ele teve lá no início dos anos 2000 e não se tornando algo cada vez mais nichado pelas pessoas. E, ok, talvez isso nunca mais aconteça, mas eu também acho que não custa nada sonhar. Fofo. Não acho que consegue. Ah, legal, mano. Não acho que vai. Não acho que volta mais, mano. Infelizmente, terão que aceitar. Yu-Gi-Oh! Se não for por causa dos fãs, acabou, tá? Eu não acho que volta. Yu-Gi-Oh! Não volta a ser o que já foi. Mas a gente espera, né? Não sabemos.